dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Gospel Tech 316. Meu nome é Alessandro Moraes e esse vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade no curso Alicerces Firmes. Nós vamos aí hoje ver a lição 4, nós vamos aprender juntos, tá? Um pouco mais sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia. E hoje nós veremos aí como Deus criou os céus e a terra, ok? Gostaria de agradecer a todos vocês que têm visitado o canal Gospel Tech 316 no YouTube, todos vocês que têm acompanhado as lições desse curso, Alicerces Firmes, a todos os comentários que têm sido feitos aí, tanto pelo WhatsApp como pessoalmente, né? Pessoas têm me encontrado aí, têm comentado que estão fazendo o curso. E assim, queridos, o objetivo desse curso é fazer com que você tenha prazer, sinta vontade, cada vez mais aprender a palavra de Deus, em ler a Bíblia. Ler a Bíblia não simplesmente como um livro cheio de palavras, mas como um manual, livro de ensino para nossas vidas, para o nosso dia a dia, que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Tudo aquilo que Deus deixou na sua palavra é para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento, é para as horas de decisões que nós temos na nossa vida, como nós devemos agir. E também para se relacionar. Nós conhecemos melhor quem é Deus e o que Ele fez para todos nós e o que nós devemos fazer pelos nossos próximos, né? Aqueles que estão aos nossos arredores. Tá ok? Bom, pessoal, como sempre faço, né? Eu tenho feito. Nós vamos dar uma olhada, vamos responder as perguntas da lição anterior, que foi a lição 3, né? Como Deus criou os seres espirituais. E logo depois que nós olharmos as respostas, nós vamos orar para poder dar início à lição 4 de hoje, tá? Vamos lá então para as respostas da lição 3. Então tinham 17 perguntas da lição anterior. Inclusive, salientar mais uma vez aqui, você ainda não fez o download, você ainda não baixou a apostila desse curso Alicerces Firmes, a apostila número 1, que vai da lição 1 até a lição 10, eu fortaleço você a baixar, tá? E você vai estar acompanhando, né, o vídeo, podendo ler a apostila junto. E no final de cada lição, nós temos algumas perguntas para poder reforçar aquilo que você está aprendendo, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Quem é a única pessoa que existia antes do princípio? Então a resposta é Deus. Deus era o único que existia antes da criação de todas as coisas. Segundo, de onde vieram todos os espíritos? Então, todos foram criados por Deus. Terceiro, Deus criou os espíritos com corpos de carne e osso? Não, né? Espíritos não têm corpos que nós temos. Quarto, Deus criou todos os espíritos bons ou criou alguns bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos bons. E por que Deus criou os espíritos? Deus criou os espíritos para serem seus servos, para servirem a Ele. Sexto, quantos espíritos existem? Nós estudamos na lição passada que mais do que se pode enumerar. Não há uma quantidade específica, mas são muitos espíritos que Deus criou. E onde é que eles viviam no princípio quando Deus os criou? Todos viviam com Deus. Céu. Oitavo, quem foi o anjo mais bonito e inteligente criado por Deus? Esse anjo foi Lúcifer, né? Vamos continuar aqui. Nona pergunta.
Que posição Deus deu a Lúcifer? Resposta: a posição de líder sobre todos os outros anjos. 10. E o que Lúcifer fez? Resposta: ele almejou ser como Deus e tomar a posição de Deus. Tá? 11ª pergunta: quem mais seguiu Lúcifer em sua rebelião contra Deus? Muitos anjos de Deus. 12ª: Deus sabia o que Lúcifer e seus seguidores estavam planejando? Sim, com certeza, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. 13º: e o que Deus fez então? Ele removeu Lúcifer e os anjos seguiram as posições servos de Deus. Ou seja, eles deixaram de servir a Deus, foram expulsos do céu. 14ª: existe alguma coisa que Deus não veja, não ouça ou não saiba? Resposta: não. Deus vê, ouve e sabe tudo. Ok, pessoal? 15º: que lugar Deus preparou como punição para Lúcifer e seus anjos? O lago de fogo. E qual é o nome de Lúcifer agora e o que significa? Satanás, que significa inimigo, adversário, oponente e acusador. E Satanás luta contra quem? Contra Deus e tudo aquilo que Deus criou. Ok, pessoal? Então, essas foram as 17 perguntas sobre a lição passada, que foi a lição 3. E agora nós vamos estar orando para poder começar a lição 4, ok? Então, onde você está aí, você puder fechar seus olhos, você feche seus olhos e vamos estar conversando um pouco com o Senhor Todo-Poderoso. Papai querido, muito obrigado por mais esse dia de vida com saúde que o Senhor está nos concedendo. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos estudando, ó Pai, a Tua Palavra e podemos estar aprendendo um pouco mais sobre Ti, sobre a Tua vontade, sobre tudo aquilo que o Senhor deixou para nós entendermos, ó Pai, e para nós seguirmos, que está no livro da vida, que é a Bíblia, Deus. Que nesses minutos, que nesse momento que nós teremos, que o Senhor possa dirigir a nossa mente, dirigir o nosso coração, abrir nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, para que realmente possamos aprender a Tua Palavra, que essa Palavra possa ficar gravada no nosso coração, ó Deus, e que nós possamos praticá-la no dia a dia, Senhor. Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa nos revelar tudo aquilo que é para nós nesse dia de hoje, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, pessoal? Então, a lição de hoje é a lição 4, curso Alicerces Firmes, né? Deus criou os céus e a terra, parte 1, né? Porque vamos ter aí a lição 5, Deus criou os céus e a terra, parte 2. E depois teremos também a lição 6, falando somente sobre a criação do homem. Então já estamos com nossa apostila aqui na tela. Então a lição 4, que é a lição de hoje. Deus criou os céus e a terra, parte 1. Nós estaremos vendo aí o primeiro e o segundo dia da criação, né? A partir do terceiro dia da criação, nós estaremos vendo na lição 5, que é a parte 2. Então, o objetivo da lição de hoje é mostrar que do nada Deus criou os céus e a terra, né? É um conceito que para nós é muito difícil de imaginarmos e fazermos uma imagem, né? E geralmente tudo aquilo que nós imaginamos, nós criamos uma imagem em nossa mente.
Então, para nós ficar pensando e tentando decifrar o que é o nada, né? Você já se fez essa pergunta? O que era o nada? Porque a Bíblia nos fala que Deus criou do nada, né? Não existia nada, só existia Deus e Deus começou a criar as coisas do nada. Então, se nós ficarmos tentando descobrir o que era o nada, nós não vamos com certeza ter essa resposta e ainda vamos acabar ficando meio alucinados. Ok? Bom, mostrar também o caráter e os atributos de Deus como foram revelados através do seu ato criador, né? Então, quais são os atributos de Deus que o fizeram criar tudo que ele criou? Seu poder, né? A sua sabedoria, sua inteligência, que não tem como medirmos nós seres humanos, tá? Então, esta lição vai nos ajudar a examinar a narrativa bíblica da criação e ter uma crescente consciência da soberania de Deus, da sua santidade e do seu poder. Então, essa consciência crescente você pode, com certeza, estar analisando em todas as lições que nós vamos estar estudando, nós vamos ver isso. Sempre vamos falar da soberania, da santidade e do poder de Deus. Ok? Bom, existem aí muitas teorias sobre o que aconteceu no princípio, né? Como que a Terra foi criada. Há muitas teorias sobre a formação da Terra e há muitas teorias sobre o começo da vida. As duas principais teorias é a teoria do criacionismo, que é o que nós estamos estudando, né? E é aquilo que eu acredito, e nos fala que Deus criou todas as coisas. Então, essa é a teoria do criacionismo, que está respaldada pela Bíblia, no livro de Gênesis, esse livro que nós estamos começando a estudar, tá? E a outra teoria que é mais difundida também, inclusive nos meios acadêmicos, é a teoria do evolucionismo, né, de Charles Darwin, onde pela teoria dele, desse homem, ele não acredita que foi Deus que criou todas as coisas. Foi Deus que criou a terra, não foi Deus que criou os animais, não foi Deus que criou o homem. Né? Pela teoria do evolucionismo, acredita-se que a partir de micro-organismos foram se adaptando e evoluindo para se formar e para se ter o que nós temos hoje. Então, pessoal, já falei isso na lição anterior. A parte do criacionismo, a teoria do criacionismo, que nos remete a Deus como Criador de todas as coisas, não tem como ser provada cientificamente, tá? O pessoal fala que cientificamente o que comprovam é a teoria do evolucionismo. Mas não tem como você a cada dia olhar ao seu redor e ver todas as coisas que foram criadas e acreditar que tudo foi um processo de evolução. Nós vamos ver aqui nessas 3 próximas lições, né? Deus criou os céus e a terra em cada dia da sua criação, do primeiro ao 6º dia. E muitas vezes as pessoas podem questionar sobre muitas coisas que estão ocultas, né? Muitas coisas que não foram reveladas pela palavra de Deus, pela Bíblia. Tem algumas coisas que complementam, mas não tem nada explícito sobre, por exemplo, os homens falarem que a Terra existe há bilhões de anos, tá?
se nós formos ver pela Bíblia, pegar os relatos dos livros do Antigo Testamento, os livros de Gênesis, o livro de Reis, nós vamos chegar pelos descritivos das gerações que foram passando desde Adão até Jesus Cristo, e que a Bíblia nos dá as gerações e nos fala quantos anos cada um viveu. Se nós formos somar todas essas gerações de Adão até Jesus, nós teremos aí praticamente 4.200 anos que se passaram desde a criação do primeiro homem, Adão, até a vinda de Jesus Cristo e do início do novo calendário, esse calendário que nós vivemos hoje. Nós estamos aqui no ano 2020, né? Hoje é dia 10 de maio de 2020, um domingo que estou gravando essa lição. E para todas as mamães que estão me vendo aí, feliz Dia das Mães para vocês, porque hoje é domingo, Dia das Mães. Beijo especial aí para minha esposa, Ana Cristina, para minha mãe, Maria Lúcia de Moraes, e para minha sogra, também considero como mãe, Dona Maria Eunice Cavalcante. A todas vocês, as outras mamães também que eu conheço, não vou ficar falando nome por nome, senão posso esquecer de muitas, né? Espero que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, tá? Mas, como nós estávamos falando, nós estamos no ano de 2020 após a vinda de Cristo. Então, se nós somarmos os 4.200 anos em média mais 2.000, são 6.200 anos. Então, nós somos cristãos, ou cristãos, desculpa. Nós que somos cristãos e acreditamos na teoria do criacionismo, que foi Deus que criou a terra, os céus, o homem e tudo que existe na terra, para nós o mundo tem 6.200 anos. Tá? Para os cientistas que acreditam na teoria do evolucionismo, de acordo com os estudos, experimentos, a Terra já tem bilhões de anos. Tá? Então, a gente não tem como comprovar, mas nós temos como crer. Deus, para nós, a gente não tem como comprovar Deus, porque Deus existe devido a tudo que nós vemos ao nosso redor, tudo aquilo que Ele criou, e para nós o que importa é acreditarmos nisso, tá? É a nossa fé, e não aquilo que o homem tem comprovado. Não que eu esteja aqui de forma alguma querendo minimizar, né, os estudos, o conhecimento, as pesquisas. Mas Deus é e sempre será acima de qualquer tudo que o homem possa fazer e venha ao contrário a palavra dele. Tá? Então, tudo aquilo que o homem disser que vem ao contrário, que bater de frente com a palavra de Deus, que é a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. Tá? Eu fico com a Bíblia, porque é o Deus quem me criou, é o Deus que eu acredito que existe, apesar de eu nunca ter visto, algo que eu nunca vi foi Deus, a pessoa de Deus, mas eu sei que Ele existe, porque já falou várias vezes comigo, e tudo que eu vivo na minha vida, desde o início até o dia de hoje, Ele tem com certeza cuidado de mim de maneira maravilhosa. Tá ok, pessoal? Então é isso. Existem muitas teorias, né? Mas como mencionamos na nossa última lição, as dúvidas poderão surgir nas nossas mentes ao estudarmos. Só que não poderemos gastar tempo discutindo as várias teorias que os homens estão ensinando. O que vamos fazer nessa lição é examinar o que Deus nos diz na Bíblia sobre a criação. E lembre-se que as coisas ensinadas em Gênesis são sustentadas por todo o restante das Escrituras. Então, tudo aquilo que está em Gênesis, que nós estamos estudando e aquilo que ainda nós vamos estudar, mais para frente nós veremos que uma coisa comprova a outra, tá? Então, Deus nunca mudou seu registro da criação.
ou qualquer outra parte da Bíblia. Gênesis é um livro antigo, mas mesmo os escritos do Novo Testamento, né, aqueles livros que foram escritos depois do nascimento de Cristo, eles afirmam a narrativa de Gênesis sobre a criação. Então, Gênesis tem sido frequentemente criticado como sendo um livro de mitos, mas recentes descobertas arqueológicas têm confirmado muitos detalhes com exatidão, inclusive nomes de pessoas e cidades tão antigas quanto os primeiros capítulos de Gênesis. E nós vamos referir a algumas dessas descobertas nas lições futuras, tá? Então nós vamos ver algumas dessas descobertas arqueológicas comprovando o que está escrito, o que foi narrado no livro de Gênesis. Então nós precisamos ouvir o que Deus diz na Bíblia. Ele não é um livro de mitos e ela apresenta acontecimentos históricos verídicos, verdadeiros. Essa lição abrangerá o que Deus diz que aconteceu no princípio. Nós já estudamos que Deus criou os espíritos, né? Os anjos e os demônios, que se tornaram demônios devido à rebelião. Agora estudaremos como Deus criou o universo físico. Então vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então nós vamos ler aí na Bíblia agora, Gênesis 1, capítulo 1. Vamos mudar aqui para a Bíblia. Então vamos lá. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá? Este foi o princípio. A palavra Gênesis significa princípios ou origens. Tá? Todas as coisas tiveram um princípio. Nada, nem ninguém, lógico, exceto Deus, existia antes do princípio. O que então Deus usou para fazer os céus e a terra? Então, criar significa fazer do nada. Fazer alguma coisa do nada é apenas uma expressão idiomática em nossa sociedade. Vamos entender melhor o que significa essa palavra criar, fazendo do nada. Por exemplo, se quisermos construir uma casa, do que precisamos? Então, lógico, em primeiro lugar, precisamos de um projeto, né, de como será essa casa, um desenho dessa casa. Segundo, precisamos saber quais serão os materiais que teremos que ter para poder construir o alicerce, construir a estrutura e depois fazer as paredes, os cômodos, enfim, a parte de acabamento, tudo mais. Se quisermos fazer um bolo, do que precisamos? Precisamos da receita e precisamos também dos ingredientes que vão compor esse bolo, né? Então, nós podemos pensar em alguma coisa que possa fazer. Nós pensamos. Desculpa, queridos. Você pode pensar em alguma coisa que possa fazer sem ter primeiro o material para usar? Porque no caso da casa que nós vimos aqui do bolo, nós já temos o material. Cimento, nós temos areia, nós temos a pedra, nós temos a água. Então nós sabemos que existem materiais, conhecemos esses materiais e sabemos que através deles nós podemos construir outra coisa, no caso a casa. Nós também temos o que? A farinha, o fermento, o açúcar, a água. E nós sabemos também que através desses materiais que nós conhecemos, nós conseguimos fazer um bolo. Agora,
E se a gente não tivesse conhecimento desses materiais? E se esses materiais não existissem, como que nós iríamos criar alguma coisa? É essa a questão sobre o poder criativo de Deus. O poder de criar do nada. Tá? Então é algo que para nossa imaginação, como eu falei, para nossa mente, é difícil de raciocinar. Como eu vou criar algo do nada? Eu não tenho material, eu não tenho um estudo sobre aquilo, um conhecimento sobre aquilo, e como que eu vou criar? Então foi assim que Deus criou todas as coisas. Não existia nada, e tudo veio então da mente dele, poder criativo dele. Vamos dar uma olhada agora em Hebreus 11:3. Então, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus, e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Primeira coisa, então, nós entendemos que o mundo foi formado por Deus pela fé, porque através da Bíblia nós acreditamos. Então, isso é fé, tá? É você crer naquilo que você não vê. E está complementando aqui, ó, a nossa afirmação que Deus criou as coisas do nada. Então, e aquilo que você vê, nós vemos hoje, nós vemos aí as árvores, os animais, o mar, tudo isso que se vê não foi feito, ou seja, não foi criado daquilo que se vê. Então, Deus não usou algo que ele já tinha para poder copiar ou mudar um pouquinho e recriar. Não. Tudo que nós vemos hoje foi criado do que não se vê, ou seja, não existia nada. E Deus então teve essa imaginação, esse poder criativo. Nós não fazemos ideia nem do que é. Então Deus literalmente criou os céus e a terra do nada. Somente Deus pode criar algo do nada. Como foi possível para Deus criar os céus e a terra do nada? A Bíblia nos diz que nada é difícil demais para Deus. Vamos ler agora os Salmos 147, 5 e Jeremias 51, 15. Livro de Salmos. Quarenta e sete. Salmo 147, 5. O nosso Senhor é grande, e tremendo é o seu poder. Ninguém é capaz de medir a sua sabedoria, tá? Então nenhum ser humano é capaz de conhecer ou de medir ou de entender a sabedoria tão poderosa de Deus. Agora nós vamos no livro de Jeremias 51, 15. Deus criou a terra pelo seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, com a sua inteligência ele estendeu o céu. Então esse é o poder criativo de Deus, a sabedoria infinita de Deus. Vamos ler mais um texto aqui em Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, o Senhor criou a terra e os céus com seu grande poder e com seu braço estendido. Para o Senhor, nada é impossível. Tá? Então, aquilo que os homens dizem ser impossível, como se a Terra existisse há bilhões de anos,
não só 6.200 anos, isso não é impossível. Para Deus, nada é impossível. Então, o poder de Deus está além da nossa compreensão. Então, nós não podemos medir o poder de Deus. Existe alguém mais forte que Deus? Anjos, Satanás, demônios? Não. Somente Deus é o Todo-Poderoso. Como Deus soube fazer os céus e a terra? Então, toma mais uma afirmação aqui para ficar bem gravado em nossa mente, né? Nós tivemos que aprender como fazer todas as coisas que fazemos. Nós não nascemos com conhecimento e entendimento. A maioria de nós teve que ir à escola para ser ensinado. Continuamos a aprendendo por toda a nossa vida, através de tentativas e erros, superando dificuldades. Algumas coisas exigem treinamento altamente especializado, o qual nós não tivemos em muitas áreas. Há ainda muitas coisas que nós não sabemos. Será que Deus precisou de alguém para ensiná-lo, para treiná-lo, para dar a ele esse conhecimento específico? Será que havia alguém mais no princípio que poderia ter ensinado Deus? Deus não precisou de ninguém para ensiná-lo a fazer os céus e a terra. Não há nada, até alguns erros de ortografia aí na apostila. Não há nada que Deus não sabia e nem entenda completamente. Então Deus sabe tudo, compreende tudo. Romanos 11, 33 e 34. Romanos 11, 3 e 4. Que Deus maravilhoso nós temos! Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões, seus caminhos. Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser o seu conselheiro? Quem conhece muitas coisas para ser conselheiro de Deus? Tá? Então, muitas vezes, nós até indagamos a Deus sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida ou no mundo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ao nosso derredor. E você indagar a Deus, não há nenhum problema, né? Muitas vezes nós fazemos isso realmente, mas nós queremos, às vezes, exigir que Deus deveria fazer. Por que o Senhor não faz assim, ó Pai? O Senhor faz assado, né? Por que eu estou passando por tantas coisas ruins? Por que isso? Por que daquilo? Então, nós podemos sim conversar com Deus. A oração é isso. A oração, você orar, é conversar com Deus, tá? Mas nós nunca poderemos chegar ao ponto de exigir nada de Deus e pensar que nós sabemos mais do que Deus. Ah, se fosse eu faria desse jeito. Se fosse eu não deixaria acontecer isso, eu não deixaria acontecer aquilo. Então, quem somos nós para poder discutir com Deus que Ele permite que aconteça e o que Ele não permite que aconteça? Tá, queridos? Então, isso é outra coisa muito importante também que nós temos que ter sempre em mente, tá? Deus tem a sua vontade decretiva, quando Deus decreta algo em nossa vida, em nosso mundo, isso tem que acontecer. De uma forma ou de outra, o que Deus decretou acontece, tá? E tem a vontade permissiva. O que seria a vontade permissiva? É aquilo que talvez Deus não desejou para nossas vidas, aquilo que Deus não escreveu nos nossos dias de vida aqui na Terra, porém, Ele permite que nós vivamos o que nós desejamos aquilo, entendeu? Então, muitas coisas que nós vivemos não é porque Deus quer que a gente faça, é porque Ele está permitindo. Só uma permissão que talvez para nós aprendermos algo e lá no final
desse trajeto, nós olharmos para trás e ver os nossos erros e aprender com esses erros, e que esses erros possam nos levar mais perto de Deus, ter mais confiança em Deus, aprender a ouvir mais a voz de Deus nas nossas vidas e, enfim, para servi-lo e para sermos mais felizes, ok? Vamos entrar agora então na criação da terra, tá? Propriamente dita. Está aí em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então, a terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Então, se nós ficarmos imaginando aqui a Terra, né, como sendo nosso planeta, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Tá? Então a gente vê aqui que praticamente não existia, né? Sem forma definida, vazia. É algo que para nós é difícil chegarmos à nossa mente a uma imagem disso, uma conclusão disso. Né? Mas o que nós temos que ter em mente é que o que existe hoje foi criado por Deus, né? E se a gente achar e se descobrirmos exatamente o que aconteceu aqui no início, ter detalhes de como realmente Deus criou essas coisas, é aquilo que eu já falo para vocês. Não vai mudar aquilo que nós somos hoje. Creio que não vai aumentar a nossa fé em Deus, tá? Porque a nossa fé em Deus é pelo cuidado que Ele tem conosco no nosso dia a dia, é por tudo aquilo que nós temos vivido e principalmente pelo chamado de Deus às nossas vidas, que é adorar a Ele e amar a Ele sobre todas as coisas. Então também nós não temos que amar a Deus e adorar a Deus por aquilo que Ele tem nos dado ou por aquilo que Ele pode nos dar, que Ele pode fazer com nossas vidas. Nós temos que amar a Deus pelo que Ele é. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador das nossas vidas. Okay? Então a terra era sem forma e vazia. Veremos como Deus a formou, veremos como Deus a encheu. E a palavra diz que as trevas cobriam a terra, não existia luz. Né? Você imagina você num ambiente aí, num quarto, com as janelas, a porta totalmente fechada, sem iluminação. São chamados de trevas, né? Onde não há luz, há trevas. Então as trevas são a escuridão. Ilustração. Tente imaginar como seria se não houvesse luz em lugar algum. Você já esteve numa caverna sem qualquer iluminação? A escuridão é absoluta. Imagine essa escuridão por todo o lado. Né? Então, as águas cobriam a terra. Não havia terra seca. O mundo inteiro estava coberto pelas águas. E não havia vida em lugar nenhum da terra. Então aí você já começa a imaginar. Né? Se não havia terra, e hoje nós conhecemos essa porção seca do planeta que é composta, né, da terra e depois composta pelos mares. E a separação entre terra, que é a porção seca, e o mar, são as águas. Agora você imagina então como era um local onde só existia as águas, não existia terra. Aí como que é isso? É difícil de se imaginar, né? Muito difícil de se imaginar. Mas Deus estava prestes a criar tudo. Deus é todo-poderoso e estava prestes a usar seu imenso poder e criar.
A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No livro de Henry Morris, The Genesis Record, o registro de Gênesis, ele observa que a palavra pairar, usada aqui também traduzida como agitar, flutuar ou vibrar. A palavra sugere o tremendo poder criativo de Deus, aquele que move todas as coisas. Somente Ele coloca as coisas em movimento. Somente Ele é a fonte de toda energia. Deus, Espírito Santo, estava movendo, agitando e pairando sobre as águas, com energia dinâmica para criar todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo participaram do poderoso ato da criação, tá? Então, nós também temos aí, só falando um pouquinho, abrindo parênteses, sobre a teoria do Big Bang, né? Que tudo surgiu, tudo foi criado através de uma grande explosão do universo, né? Essa teoria, quem acredita nessa teoria acredita que existia uma força, né? A força, uma energia, e através dessa energia não sabem explicar por que houve uma explosão, e dessa explosão se criou todo o universo, todas as galáxias, os planetas de cada galáxia, as estrelas, tudo surgiu através dessa explosão. Agora, me diz uma coisa, nós estamos estudando aqui que Deus é todo poderoso e que Ele tem poder para tudo, que nada é difícil para Ele e que Ele criou tudo do nada. Será então que Deus não pode ter criado dessa forma? Essa teoria dos homens sobre o Big Bang, será que Deus não pode realmente ter feito isso? Ele ter criado essa energia e dessa energia ele ter feito essa explosão onde se criou as galáxias do universo? Isso só um dia nós iremos saber, quando estivermos frente a frente com o Senhor. Ok? Até lá serão apenas teorias. E eu prefiro, com toda certeza, como eu já falei, acreditar na teoria que nós estamos estudando, que é a teoria do criacionismo, onde Deus criou todas as coisas. Então, Deus é um, mas também é três em um, né? O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então, outra coisa que nós não compreendemos é a Trindade, né? Então, não podemos compreender quão grande e maravilhoso é o poder de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, nesses versículos aí, Deus Pai. Tiago, vamos na Bíblia aqui. Livro de Tiago, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 17. 17 e 18. Mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda luz, e que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. E foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tá? Agora vamos ver a referência ao Filho, né, Jesus. Colossenses 1,16. Pois nele quem? No Filho, Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, para o Filho e para Ele, por Jesus. Agora vamos ver o Espírito Santo, Gênesis 1:2, que nós já lemos, né? Então, Gênesis 1:2 vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então está aqui, a terra era vazia, sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então nós vimos aí Deus Pai, né, que é o Deus Criador,
o Deus Filho, que é Jesus Cristo, que ele criou praticamente, né? É o verbo, a criação, nós vamos aprender isso no livro de João. E Deus Espírito Santo, tem o poder aí, a energia. E vamos ver agora o primeiro dia, né? Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. Gênesis 1, versículos do 3 ao 5. Então, vamos lá. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia, tá? Então diz que no primeiro dia, tá aqui o final dele, né? Devido a ter a luz e depois a escuridão, deu-se o nome dia e noite, e com isso se formou o primeiro dia. Então no primeiro dia, de acordo com o livro das origens, que é Gênesis, da criação, Deus disse: haja luz, se formou luz. Então Deus criou a luz no primeiro dia, tá? E fez separação entre a luz e a escuridão. Esse foi o primeiro dia. Só Deus poderia criar luz, simplesmente falando: haja luz. A luz foi criada. Não seria impressionante se nós pudéssemos simplesmente falar e fazer a luz aparecer? Mas não funciona assim. Nós somos totalmente dependentes da luz que foi criada por Deus no princípio dos tempos. Toda vez que vimos a luz do sol, da lua, das estrelas, apertamos um interruptor ou acendemos um fósforo ou uma vela, lembramos-nos de que foi Deus que criou a luz no princípio. Só Ele poderia ter feito isso, porque é todo-poderoso e sabe todas as coisas. Ele criou a luz absolutamente do nada. Os cientistas podem avaliar algumas características da luz. Todos nós experimentamos ou usamos alguns dos efeitos da luz, mas somente Deus entende a luz porque foi Ele que a criou. Em Gênesis 1:4, que nós já lemos, a luz que Deus fez era muito boa. E você notará que cada vez que Deus criou uma coisa, Ele diz: é bom. Não somos capazes de fazer coisas perfeitas. O homem não é capaz. Apesar de serem úteis, elas ainda precisam de conserto, desgastam-se, são substituídas porque alguém inventou algo melhor. Então, tudo o que nós fazemos, o homem faz, pode ser aperfeiçoado. Um exemplo, até mesmo o melhor equipamento de som indica a quantidade de distorção sonora que ele produz. Então, tudo que o homem faz pode ser melhorado, tem algum defeitinho. Mas ao contrário, tudo que Deus fez era perfeito, porque Deus é perfeito e santo, tá? Salmos 18:30 e Salmo 93:5. Salmos 18:30. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. O Senhor é como um escudo. Ele protege a todos que nele se escondem. E 93:5. Então, nós vimos ali que o caminho de Deus é perfeito, tá? Então, Deus é perfeito. 93:5, desculpa. 93. As suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso, Senhor, seu povo deve viver em santidade e pureza para todo o sempre. Então, as leis de Deus são verdadeiras, dignas de confiança, ou seja, as leis são perfeitas. Então, sem dúvida, Deus é perfeito. Deus não comete falha. Em outras palavras, Deus é santo. Salmo 18:30, né, que nós lemos.
Diz: o caminho de Deus é perfeito. Isaías 6:3 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Deus separou, como nós vimos, a luz das trevas. E aqui Deus criou a luz, não o sol. Tá? Então é importante a gente ver que o sol, a lua e as estrelas, Deus criou em outro dia. No primeiro dia, Deus criou a luz, mas a luz propriamente não é a luz que nós temos hoje, porque hoje nós temos a luz do sol. Mas nesse primeiro dia não era essa luz. Então ele chamou a luz dia e chamou as trevas de noite. E esse foi o primeiro dia no princípio do mundo, tá? No segundo dia, Deus criou o firmamento. Então nós vamos ver aí o que é esse firmamento. Gênesis 1, versículos 6 ao 8. Gênesis 1, versículos ao 8. E Deus disse: que as águas se separem entre a expansão do céu em cima e os oceanos embaixo. E desse modo, Deus formou o firmamento, separando as águas que ficaram acima do firmamento das que ficaram abaixo. E assim foi. E Deus chamou o firmamento de céu. E houve tarde e manhã. E tudo isso aconteceu no segundo dia. Tá? Então vamos entender o que é esse firmamento que Deus criou através da separação das águas, colocando uma parte das águas acima do firmamento e outras abaixo do firmamento. Tá? Então, ou seja, no segundo dia, Deus criou o ar que envolve a Terra, né? O que hoje nós chamamos aí de atmosfera. Então, acima desse firmamento, ou seja, acima dessa atmosfera, aquilo que nós enxergamos lá fora, as nuvens, o céu, é chamado do quê? Espaço aberto, pouco denso, né? Chamamos também de atmosfera. E Deus, no princípio, no segundo dia, ele colocou uma parte da água que ele criou acima do firmamento. E é importante a gente guardar, lembrar desse ponto na narrativa da criação de Deus, porque nós vamos ver que mais para frente, aí já vou dando um spoiler aí, e vai ser quando nós estudarmos sobre o dilúvio que aconteceu, nós vamos ver que essas águas que Deus colocou no segundo dia acima dos céus, né, que nós conhecemos hoje aqui como céu, a atmosfera, vai ser usada no dilúvio. Tá? Então guarde bem isso. As águas que Deus separou, né, ficou aqui embaixo, ficou as águas que hoje conhecemos como oceanos. E acima do firmamento, né, acima dos céus, ficou uma outra porção de água que vai ser usada posteriormente quando nós estudarmos sobre o dilúvio. Ok, pessoal? Mas, mais uma vez, Deus simplesmente falou e esse firmamento, esse espaço, essa atmosfera foi criada. Olhem para a imensidão do céu. Nós podemos ver uma porção diminuta do ar que circula a Terra. Porém, Deus apenas falou e toda a atmosfera ela foi criada perfeitamente, certo? Estamos chegando ao final, queridos. Então, conclusão. Ao contrário das teorias humanas, o registro divino da criação não mudou. Deus existia antes do princípio. Ele é o Criador soberano. Só Ele sabe como todas as coisas vieram a existir. Deus nos diz por toda a sua palavra que Ele criou todas as coisas. Ao estudarmos a Bíblia, vemos que Deus é absolutamente soberano, maior e mais poderoso do que tudo. Nada é difícil demais para Ele. Ele é a fonte de toda energia e o Criador de toda a matéria. Ele fez tudo do nada. Já vimos os 2 primeiros dias da criação. Exploraremos o resto da semana da criação
em nossas próximas lições. Nos próximos dias, em seus afazeres diários, pensem sobre o que estudamos até agora sobre Deus. Ele é infinitamente maior do que podemos imaginar, mas nos deu a Bíblia, sua palavra, a fim de que possamos conhecê-lo. Tá ok, queridos? Então, essa foi a nossa lição de hoje, a lição 4. Como Deus criou os céus e a terra, parte 1. Espero que a cada lição que você esteja ouvindo, vendo, estudando, Deus esteja trabalhando em seu coração para que possa aumentar a sua fé nele, em tudo que ele deixou na Bíblia para nós conhecermos o melhor. Ok? Vamos estar orando aqui para finalizar essa aula, agradecer, mais essa aula. Querido Pai e amado Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos por mais esse momento contigo, com tua palavra, mais esse momento de estudo que o Senhor nos proporcionou. Que o Senhor continue nos ensinando a cada dia, ó Pai. Continue nos usando conforme a tua vontade, Senhor. E que a cada dia que passe, nós possamos te conhecer melhor, ó Pai, para aprendermos mais sobre ti e aumentarmos a nossa fé em ti, em tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Nos abençoa, ó Deus, durante toda essa semana que teremos. Abençoa todas as mamães desse mundo. São pessoas importantíssimas em nossas vidas. Sem elas também nós não nasceríamos. Nós sabemos que o Senhor criou todas as coisas e criou essa dádiva das mulheres serem mães. Então abençoa cada uma delas. Proteja e nos guarda e nos livre de todo mal. É aquilo que nós te pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, queridos, por estarem comigo aí em mais um vídeo. Deixem seu like no vídeo, façam os comentários aqui no vídeo. Se vocês fizerem isso, ajuda a divulgar o vídeo. Esses vídeos aparecem com mais frequência para as pessoas que entram no YouTube pesquisar. E você também possa compartilhar os vídeos, compartilhar o nosso canal, Gospel Tech 316, para que mais pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus. Um grande beijo para todos e até a semana que vem, se Deus assim permitir.